Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre as cidades globais e os centros financeiros. Bem, por que algumas cidades do mundo são chamadas de cidades globais? E alguma vez você já parou para pensar se todas as cidades globais são grandes centros financeiros? Ou se todas as cidades globais são realmente cidades muito grandes? Porque assim, quando nós pensamos em cidade global, se imagina aquela cidade que influencia muito o resto do mundo inteiro. E vem na cabeça logo aquelas cidades muito famosas do mundo. Nova York, São Paulo, Buenos Aires, Dubai. Mas todas essas cidades são muito grandes, de fato? Nem todas. Na verdade, não é um pré-requisito ela ser uma cidade gigantesca. O pré-requisito é ela ser uma cidade que sirva como um centro de exportação de cultura. O mundo pensa naquele país e as pessoas lembram daquela cidade específica. Como, por exemplo, eu falei de Dubai, muitas pessoas sequer sabem que Dubai é uma cidade dos Emirados Árabes Unidos. Mas Bem, cidade global. As cidades globais, também conhecidas como cidades mundiais, é um termo utilizado para designar aquelas localidades onde há um intenso avanço econômico, urbano e social. Como, por exemplo, o Rio de Janeiro, no Brasil, que mesmo que possua um grande problema de distribuição de renda, nós vemos um abismo social na cidade, sempre que você vê qualquer imagem do Rio de Janeiro, dá para ver prédios luxuosos ao lado de favelas. Isso, na verdade, não impede que o Rio de Janeiro seja uma cidade global. Ela é a cidade que representa o Brasil muitas vezes. Quando nós pensamos em um filme de Hollywood que retrata o Rio de Janeiro, ou que retrata o Brasil é sempre retratado daquele jeito, com morros, festas, enfim. E o Rio de Janeiro, de fato, tem um pouco disso. É lógico que fugindo de qualquer estereótipo mostrado nos filmes. Exemplos desse tipo de cidade globais são Londres, Nova York, Tóquio, Chicago, Dubai, Hong Kong, Paris, Xangai, Singapura e Sydney. São Paulo e o Rio de Janeiro também entram. E no Paraná, será que alguma cidade pode ser considerada global? Na verdade, ainda não. A cidade mais importante do estado do Paraná é a capital. Isso não é uma regra quando nós falamos em questão de importância. Por exemplo, em Santa Catarina, Joinville acaba tendo uma importância econômica maior do que a própria capital, Mas no Paraná, Curitiba é a maior cidade e a mais importante metrópole do estado. Mas ainda assim, ela, apesar de ter um grande destaque até mesmo na região sul, ela não chega a ser considerada uma cidade global. Bem, dando continuidade. Essas cidades são populosas? É importante lembrar que o número de habitantes não é importante para definir o nível de avanço econômico e para dizer se uma cidade ou determinada região é uma cidade global ou não. Elas geralmente são divididas em 3 grupos. Elas costumam ser divididas em grupo alfa, para os principais centros urbanos econômicos do mundo, o grupo beta, para as cidades globais de média importância, e o gama, para as cidades de alcance um pouco mais limitado, mas ainda assim muito importantes. Bem, veja alguns exemplos. Quando nós falamos de cidade global do grupo alfa, nós temos Nova York nos Estados Unidos, Paris na França, Londres na Inglaterra e Tóquio no Japão. Quando nós falamos de cidades globais do grupo beta, nós podemos citar São Paulo no Brasil. E quando nós falamos do grupo gama, entraria o Rio de Janeiro no Brasil, ou Pequim na China, ou até mesmo Roma na Itália. Nessas cidades globais, a cidade de São Paulo, por exemplo, exerce uma grande influência nos serviços, estruturas e negócios de toda a América do Sul. Nova York, por sua vez, realiza a mesma influência, porém em âmbito global. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre as cidades globais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.